Para oficializar o matrimônio, o primeiro passo é preencher um requerimento em cartório. No casamento de homossexuais, se houver dúvida, o caso pode ser encaminhado para avaliação do juiz. Para debater esse assunto, a nova lei de adoção e os direitos e garantias da magistratura, o Brasil Justiça, desta semana, recebe a desembargadora da 20ª Câmara Civil do Rio de Janeiro, Marília de Castro Neves. Doutora Marília, muito obrigada pela sua presença aqui no Brasil Justiça. É um prazer meu, Renata, estar aqui com vocês hoje. Doutora Marília, o que deve ser feito quando a união entre pessoas do mesmo sexo não é autorizada no cartório? Nesse caso, Renata, o procedimento padrão seria os pretendentes à oficialização dessa união recorrerem ao juiz, pedindo autorização a eles, ao juiz, para casar. O casamento homossexual foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. Só que as decisões não têm sido padronizadas, não é mesmo? É verdade, Renata. Isso acontece porque a decisão do Supremo não conferiu efeito vinculante a ela. Assim, nenhum tribunal, nenhum juiz do país está obrigado a acatar essa decisão, a decidir da mesma forma. No Rio de Janeiro, especificamente, na 20ª Câmara Civil, onde a senhora trabalha, como é que têm sido as decisões nesses casos? Bem, Renata, recentemente nós julgamos um pedido de conversão de união estável, homossexual, homoafetiva em casamento. Ela foi julgada por maioria, ou seja, a turma julgadora, integrada por 3 desembargadores, dos quais eu era um dos 3, nós julgamos, reformamos a sentença do juiz que negava a união estável para concedermos, permitirmos que houvesse o casamento. O meu voto foi dissidente. Por quê? Porque eu entendo que a arena para se discutir essa questão não é o judiciário, é o legislativo. Nós vivemos num sistema tripartite de poderes, o que significa que o poder central, o poder central, é dividido em 3, apenas para facilitar a forma de governo. Isso significa também que o poder legislativo é aquele que tem legitimidade para alterar, para conferir, para fazer as leis e alterar essa situação. Nós temos uma Constituição de 88, que é uma Constituição recente, secundada pelo Código Civil, que é de 2002, é um código que tem jovem, que tem 10 anos apenas, e nas 2 legislações, tanto na Constituição quanto no Código Civil, a previsão para o casamento, a permissão para o casamento é apenas entre homens e mulheres. Isso significa que um homem e uma mulher, quando pretendem se casar, ou mesmo quando eles estão vivendo em união estável, eles são obrigados, por lei, a preencher determinados requisitos, que nós não sabemos se poderiam ser ou não aplicados aos homossexuais. Não se trata aqui de se discriminar os homossexuais apenas porque eles são homossexuais. Ao contrário, o judiciário, assim como o legislativo, acredito, e o executivo, nós queremos todos integrá-los à sociedade, à vida em sociedade. O problema é como fazer isso, e a única forma de se fazer isso é através da lei. A lei estabelecerá os parâmetros, os requisitos para que os homossexuais, assim como os heterossexuais, se casem. De outra forma, nós estaríamos privilegiando os homossexuais em detrimento dos heterossexuais. Por que é que os heterossexuais teriam que preencher determinados requisitos que os homossexuais, apenas porque são homossexuais, não teriam que preencher? E aí sim nós estaríamos violando o princípio constitucional da igualdade entre as pessoas e do impedimento de discriminação por sexo, por raça, por cor. A senhora acha que o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo é um avanço na defesa dos direitos dos homossexuais? O reconhecimento de qualquer direito, inclusive do casamento, é sempre um avanço no direito no reconhecimento dos direitos de uma determinada classe que se considera como uma classe minoritária. Eu acho que eles têm direito a casar, tanto quanto os heterossexuais. Eu acho apenas que isso deve ser regulamentado devidamente, e só quem pode fazer isso é o legislativo. E regulamentado no legislativo,
eles prescindirão, não haverá mais a necessidade deles recorrerem ao judiciário para verem reconhecidos seus direitos, que já estarão reconhecidos em lei. E quem tem legitimidade para alterar a lei civil e a Constituição Federal? Apenas o legislativo, Renata, tem legitimidade para fazer as leis, para propor as leis e para aprovar essas leis. Só ele poderia alterar a Constituição e alterar o Código Civil. Muito obrigada. No próximo bloco, a desembargadora da 20ª Câmara Civil do Rio de Janeiro, Marília de Castro Neves, vai falar sobre a nova lei de adoção. Não saia daí, a gente volta rapidinho. As inscrições para o curso O Magistrado e a Construção de Modelos para o Aprimoramento da Cidadania e Conscientização da População estão abertas até o dia 1º de novembro no site enm.org.br. 35 vagas serão oferecidas no curso promovido pela Escola Nacional da Magistratura, pela AMB e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos dias 5 e 6 de dezembro no auditório da AMB em Brasília. Os participantes vão debater temas como o novo perfil do Judiciário Democrático de Direito, a natureza social do serviço que o Poder Judiciário presta à comunidade, entre outros. Não perca! Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, a desembargadora da 20ª Câmara Civil do Rio de Janeiro, Marília de Castro Neves, falou sobre o casamento de homossexuais. Agora, a magistrada vai falar da nova lei de adoção. Doutora Marília, no Brasil, mais de 30 mil casais estão na fila de espera para adoção, para cerca de 5 mil crianças e adolescentes. A senhora acha que a nova lei de adoção, que entrou em vigor em 2009, trouxe mais praticidade ou não? Não, Renata, na verdade, não trouxe mais praticidade. A lei pretendeu realmente proteger o adolescente e a criança num problema grave que havia então, que era a negociação com os menores a serem adotados. Nós tínhamos problemas, inclusive, de exportação de menores, mandavam-se menores que eram comprados para o exterior. A lei pretendeu evitar esse tipo de coisa através da criação do cadastro único, do cadastro de adoção. Na prática, isso se mostrou uma faca de dois gumes, porque, como você mesmo mencionou, existem 30 mil casais à espera para adotar e 5 mil crianças a serem adotadas. Se esse cadastro funcionasse, nós teríamos 25 mil casais e não teríamos criança nenhuma para ser adotada. Não funciona por isso, porque, na verdade, o Brasil é um país que tem regras próprias e que não se amoldam à lei formal. Nós já tínhamos há algum tempo, e isso já foi objeto também foi inclusive um dos objetivos dessa lei foi impedir o que se chamava de adoção à brasileira. Os pais das crianças, as mães normalmente, entregavam os filhos para determinadas pessoas com quem elas tinham relação de afinidade qualquer. E aquelas pessoas praticavam o que se chamava de adoção à brasileira, registrando as crianças até biologicamente, como se fossem filhos biológicos, em vez de correr os trâmites legais da adoção, pedir a guarda provisória com fins de adoção. Elas registravam como filhos biológicos os casais, ou até mães solteiras. E, embora todos soubéssemos disso, todos fomos sempre lenientes com esse caso. Por quê? Porque o interesse maior em jogo é o da criança, é o do menor, que é o mais fragilizado nessa situação. A lei pretendeu proteger ainda mais essa criança. E o que ocorre hoje? Existe, às vezes, no judiciário, uma tendência ao formalismo. E não se analisa a lei teleologicamente. Como seria isso? Qual o objetivo da lei? Quando a lei foi promulgada, o que o legislador pretendeu com aquela lei? E, nesse caso, como eu estou dizendo, pretendeu proteger a criança e não o adotante. O adotante é importante, mas não é secundário nessa questão. A questão principal é o menor, que não tem outra voz para falar por ele, a não ser o judiciário,
e o Ministério Público. E o que acontece? Às vezes, dando curso ainda a essa adoção brasileira, há pessoas, há mães, que entregam seus filhos para casais que já têm tudo preparado para receber aquela criança, que arcaram com as despesas do pré-natal, que arcaram com despesas de planos de saúde para crianças que muitas vezes são soropositivas e precisam muito disso. E no final, por trâmites burocráticos da lei, esses casais pretendendo regularizar a situação daquelas crianças, perdem a guarda dessa criança, que entra num abrigo, mandada para um abrigo, é retirada desse casal, mandada para um abrigo, e chamam o primeiro casal da fila para adotar, que muitas vezes não vai querer adotar essa criança, até porque ela é soropositiva. Então, isso gera um problema para quem? Para a criança, e não para os pais adotantes. Os adotantes que estão no cadastro não estão se sentindo prejudicados dessa forma, porque se eles estivessem se sentindo prejudicados realmente, estariam adotando uma dessas crianças, dessas 5.000 crianças que estão na fila. Hoje, a mãe, ela tem que entregar o filho diretamente para a justiça? Esse é o trâmite legal. Ela deveria entregar diretamente às instituições que estão preparadas e cadastradas para receber as crianças para serem postas em adoção. Por que alguns juízes, eles não permitem que os filhos e pais sejam da mesma raça? Renata, isso é um problema grave. Há colegas que infelizmente colocam na forma de julgar as suas próprias concepções, que nem sempre foram recepcionadas pela lei, ou estão claras nesse caso. Há casos em que nem só apenas os juízes, isso é muito comum entre os funcionários dos hospitais e dessas instituições mesmo. Eles entendem que crianças de cor diferente dos pais indicaria claramente que a criança é adotada. A lei nunca pretendeu impedir que se soubesse da adoção. Esse não é o objetivo da lei. Se fosse esse o objetivo da lei, nós não pretenderíamos impedir a adoção brasileira, que é justamente o pai adotivo registrando como biológico o filho adotado. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, segundo dados da Vara da Infância e da Juventude, das 136 crianças e adolescentes cadastradas para adoção, nenhuma apresenta o perfil desejado por 93% das famílias que estão habilitadas a adotar. A maioria quer escolher uma criança com menos de 2 anos, branca ou morena clara e saudável. Essas preferências criam barreiras? Criam, Renata. Criam, e a lei não favorece a ultrapassagem a solução dessa barreira que é criada. Porque não se pode, na verdade, resolver problemas de concepção interna com lei. A lei não veio para isso. O objetivo da lei é regulamentar determinadas situações. Nesses casos, entre essas 136 crianças, eu não sei porque não examinei, eu não sou daqui, mas é muito possível que haja crianças que tenham sido dadas em adoção para casais informalmente e que a lei tenha obrigado essas crianças a serem institucionalizadas e que ela, nesse processo de institucionalização e chamamento dos casais cadastrados, elas tenham atingido a idade limite pretendida por esses casais para adoção. Elas ultrapassam essa idade e elas não serão. A experiência mostra que depois dos 2 anos é muito difícil adotar. É muito difícil. E elas permanecerão no abrigo até os 18 anos. E depois dos 18 anos? Serão postas na rua. Não tem jeito. Essa é a lei. Agora, sobre essas preferências que a gente acabou de falar, o que a senhora acha que deveria ser feito para acabar com isso? Renata, não se pode legislar sobre o tempo, por exemplo. Eu não posso determinar que às quartas-feiras, que é o dia da minha sessão, não chova. A natureza não admite esse tipo de regulamentação. Eu não posso regulamentar as preferências dos pais pela cor ou pela idade através de lei.
Eu não posso, por exemplo, não é crível, por exemplo, que a lei determine que o primeiro da fila tenha que adotar o primeiro bebê, a primeira criança que esteja porque isso vai gerar um mal-estar para os pais e que vai se transmitir à criança naturalmente. Então, o ideal é que isso tudo se resolva com menos lei e com mais compreensão e mais doação de quem está julgando e de quem pretende a adoção e de quem está lidando com isso, sempre tendo em vista que o interesse maior é o do menor. Muito obrigada. No próximo bloco, a desembargadora da 20ª Câmara Civil do Rio de Janeiro, Maria de Castro Neves, vai conversar com a gente sobre os direitos e garantias da magistratura. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. Estão abertas as inscrições para o curso Jurisdição e Psicanálise, promovido pela Escola Nacional da Magistratura e pelo Núcleo de Psicanálise da Universidade Federal do Paraná. Os interessados em participar têm até o dia 2 de outubro para garantir uma das 50 vagas, no curso que será realizado entre os dias 7 a 9 de outubro em Fortaleza. Inscrições no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o casamento de homossexuais e a nova lei de adoção. Agora, a desembargadora da 20ª Câmara Civil do Rio de Janeiro, Marília de Castro Neves, vai falar dos direitos e garantias da magistratura. Doutora Marília, os direitos e garantias da magistratura são da magistratura ou da sociedade? Os direitos e garantias da magistratura, Renata, na verdade não são da magistratura, eles são da sociedade. É através da garantia que se faz do judiciário, do julgamento que o juiz pode fazer da causa que lhe é levada, que a sociedade pode ter certeza de estar tendo um julgamento justo. São 3 as garantias: a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos. Isso significa que um juiz não pode ser não pode ser removido de sua comarca ou de sua vara, de seu órgão julgador, não pode ter os seus vencimentos reduzidos e não pode ser demitido sem devido processo legal e jamais em razão do julgamento proferido em alguma ação. Isso, na verdade, é uma garantia que se diz, é uma prerrogativa do juiz, mas, na verdade, reverte sempre no direito para a sociedade, numa garantia para a sociedade. E qual a diferença entre privilégios e garantias? Na sociedade hoje se fala muito em privilégios da magistratura. Não existem privilégios da magistratura. Privilégio é alguma coisa que só determinada categoria tem e que reverte apenas em benefício dela. As prerrogativas da magistratura, como eu disse antes, não são da magistratura. E são muito mais em função da sociedade e da razão histórica de se pretender garantir à sociedade um julgamento justo de seus problemas. Agora, por que a Constituição Federal estabeleceu garantias à magistratura? Bem, Renata, eu vou tentar encurtar a questão, porque é longa. E só recentemente nós começamos a garantir, através da Constituição, os direitos, as prerrogativas do juiz, que, como eu disse, são mais da sociedade do que antes. Uma sociedade em que o juiz, historicamente, era considerado a longa-manos do soberano e que tinha como única função executar as ordens do soberano, não revertia para a sociedade nenhuma segurança nos seus julgamentos. Com a Constituição de 37, por exemplo, a recente, não tem 100 anos ainda, é muito jovem, a questão das garantias é muito jovem, previa que o juiz podia ser removido a critério do regime, em benefício do regime. O que é isso? Isso é um absurdo. Isso significava que não havia garantia nenhuma de que o juiz pudesse julgar com isenção aquela causa que estava sendo posta a ele para decidir. O surgimento do estudo, com
colocação, a intervenção da Constituição, garantindo aos juízes a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos e a vitaliciedade, a sociedade pode ter certeza de que o juiz julgará aquela causa com isenção, sem medo de ser removido de sua comarca para uma mais longínqua, quando ele já se estabeleceu ali com a família, sem medo de sofrer qualquer tipo de pressão dos mandatários locais e sem medo também de sofrer represálias nos seus vencimentos ou ou ser eventualmente exonerado e demitido do seu cargo. E isso reverte em prol, evidentemente, da sociedade. Ok, mudando um pouquinho de assunto, a AMB vai realizar o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados entre os dias 21 a 23 de novembro em Belém. E o tema deste ano é o Magistrado do século XXI, Agente de Transformação Social. Como é que a senhora avalia um evento como esse? Eu acho que é muito importante, não só para a magistratura, essa integração continental da magistratura, porque nós somos um país continental, e temos hábitos e culturas diferentes de um estado para outro e de uma região para outra. Isso é muito importante. E essa integração da magistratura sempre reverte em prol da sociedade. O juiz hoje vive, ele é um ser da sociedade, ele não pratica mais aquela justiça olímpica de alguns anos atrás, que nós brincávamos de dizer que o juiz descia 13h para julgar os simples mortais. O juiz hoje anda de ônibus, o juiz hoje lava a louça, o juiz tem a sua casa e tem seus problemas do dia a dia como qualquer outro juiz, qualquer outra pessoa. E nem o juiz hoje se sente diferente de ninguém. Ao contrário, pretende sempre essa integração. E é muito importante que o juiz seja visto também como um cidadão comum. E cada vez mais próximo da sociedade, né? Exatamente. Obrigada. Vale lembrar que os juízes e desembargadores interessados em participar do 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da AMB podem fazer a inscrição no site amb.com.br/Congresso 2012. O preço com desconto, no valor de R$ 400, vale até o dia 30 de setembro. Chegou a hora da gente conhecer, no quadro Vida de Juiz, um pouco da trajetória dos magistrados. Sou José Célio Lacerda Sá, juiz da 7ª Vara Civil da Comarca de João Pessoa. Sou magistrado por vocação e a dica para ser magistrado é estudar bastante, ter equilíbrio e bom senso. Agradeço a desembargadora Marília pela entrevista. Renata, foi um prazer estar aqui com vocês. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.